unidades administrativa e pedagógica. Então, hoje, a gente mudou um pouco o enfoque disso e, por questões técnicas, né, a gente está, então, hoje tentando ter a ideia de um SGU para atender a área administrativa, um SGA, Sistema de Gestão Acadêmica, para atender a área pedagógica, né, e sistemas satélites, que estariam no entorno desses dois sistemas. Então, a ideia não é mais expandir o SGU para a área acadêmica, porque, do ponto de vista técnico, isso nos facilita a questão de migração. Se migrar um sistema gigantesco é muito mais difícil do que você migrar sistemas especialistas, e a tecnologia não para de evoluir. A gente, nesse projeto, já está usando então uma tecnologia recente, já várias coisas novas. Então, por conta desse viés técnico é que a gente tem essa postura. Vocês podem ver que a tela inicial já é bem parecida com o sistema de eventos da instituição. Então, nisso que vai se trabalhar é a mesma plataforma. Então, é uma plataforma novíssima de desenvolvimento, é o que há de mais moderno do ponto de vista técnico, assim, na linguagem que a gente trabalha, né? Que é o PHP com banco de dados Postgres. Nós pretendemos fazer uma integração entre esses sistemas. Eles serão, de um ponto de vista, isolados, mas com trânsito facilitado entre eles, né? A ideia é que quem está no SGU consiga acessar uma aplicação no SGA sem precisar se logar novamente, de uma forma mais transparente. Também a gente está preparando o sistema para aquelas aplicações mais corriqueiras do dia a dia para dispositivos mobile. Então, a ideia é que o professor lá na frente possa fazer o diário de classe, a chamada, no dispositivo, inclusive no próprio celular. Então, essa tecnologia hoje, ele já nos permite isso. Vou ter que ficar para poder enxergar lá, então eu vou ter que olhar mais para a tela. Nesse sentido, peço desculpa para vocês. Bom, o sistema USGA, a gente está planejando ele um sistema modular. Então, a ideia é que dentro dos sistemas, as coisas são divididas em grandes guarda-chuvas chamados módulos. Então, já o desenho desses módulos já foi olhado para aquilo que tem no liceu e tentando dar vários passos à frente do liceu no sentido de buscar no mercado o que era padrão de referência. Então, até esse momento, o que nós fizemos é ir buscar no mercado coisas que outros sistemas acadêmicos usam e como é que eles resolvem problemas, e a gente, então, tentou incorporar no nosso sistema. Então, a gente diz que ele pretende ser um sistema padrão de mercado. Contudo, é amplamente configurável. A gente sabe que a vida institucional ela é regida, né, por documentos que são alterados e evoluem, né? E nesse sentido, então, o sistema precisa estar preparado para aceitar uma configuração nova sem que haja necessidade de programação. Então, é nesse sentido que a gente também foi o nosso enfoque, um sistema altamente configurável. E, olhando para um sistema que é padrão de mercado, a gente foi buscar o que era referência no mercado. Contudo, a gente diz assim que é uma referência de mercado, mas com foco na Unicentro. Então, a gente agora, a partir desse momento, vocês verão que já tem muita coisa desenvolvida. O passo nosso é configurar isso para o modelo da Unicentro. Todo sistema acadêmico tem uma estrutura de diários de classe. Mas como é que o diário de classe se comporta na Unicentro? Ou como é o desejo da Unicentro para um diário de classe? Muitos sistemas acadêmicos têm a questão da gestão dos planos de ensino. Mas como
será a gestão do plano de ensino na Unicentro? Então, essas são agora perguntas que nós vamos responder e imediatamente já tentar cortar isso para o sistema. Então, é nesse sentido que eu digo que ele é um padrão no mercado, contudo, com foco na Unicentro. A ideia também dessa apresentação é um overview. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma passeada assim, bem rápida. A gente não quer esgotar nenhuma aplicação aqui, porque a partir de agora é a nossa ideia de fazer isso com as áreas afins, né? Bom, vocês veem ali à esquerda os módulos que nós pretendemos no sistema. Então, a gente à medida que a gente foi codificando as aplicações, nós fomos tentando olhar para elas e distribuí-las de uma forma que se encaixasse com o Unicentro e como é que ficariam as distribuições de permissão para os usuários. Então, esses módulos aí são módulos que nós enxergamos fossem aderentes à estrutura da Unicentro. O módulo de administração, ele contempla o que nós chamamos cadastros de borda. Esses cadastros de borda, então, todas essas aplicações que estão aparecendo aqui, elas já estão disponíveis no sistema. Então, nós temos, por exemplo, cadastro de unidades físicas. Seriam os nossos campi avançados, polos, né? Por exemplo, é uma estrutura. Até o nome unidade física é também já uma referência ao que normalmente se chama no padrão do mercado. A gente sempre tentou também olhar para aquilo que a Unicentro precisa enviar de informação para as outras, ou que se requer de busca de informação, ou precisa exportar de alguma maneira essa informação para outros entes, né? Então, hoje está indo informação tanto da área acadêmica para o web service do Tribunal da Secretaria, e também nós temos o Censo INEP. Então, sempre a gente olhou para lá quais eram os requisitos de informação, de dados, e a gente colocou. Então, nesse cadastro, por exemplo, se tem a ideia do código INEP, né? Uma coisa que no liceu foi colocado depois, aqui já é uma informação básica. Nós temos a ideia de mantenedoras, para o caso das outras instituições, se quiser levar até o nível da mantenedora, né? Nós temos vários cadastros que, então, o administrador do sistema é que faz, e alguns deles podem ser compartilhados com um nível de gestão maior do sistema, né, que se permite. Então, são vários sistemas aqui, várias aplicações. Nós temos a ideia da formação acadêmica. Formação acadêmica é a ideia de colocar no seu devido lugar as coisas. Então, agora a gente vai ter uma disputa de arquitetura entre o SGU e o SGA. Então, o módulo de formação acadêmica é a ideia de que a parte da formação acadêmica dos professores, ele fique no SGA. Se o SGU precisar dessa informação, misturando com alguma coisa da folha de pagamentos, aí nós conectamos, mas lemos daqui. Então, a formação acadêmica, a ideia é de que se possa criar todo o histórico de titulações do professor, já dizendo até o título do trabalho, data da matrícula, se ele entregou essa informação, documentação para o RH e tal. Então vejam que essa é uma tela ou uma aplicação que vai ter interação inclusive do RH, da ProRH. Então é uma ideia de que a informação seja compartilhada. A gente não quer se repetir e tem um esforço muito grande para não criar repetição de cadastros. Então, se cadastrou o profissional lá no
no SGU, automaticamente ele para cá, sincronismo, né, sem nenhum tipo de retrabalho. Então, na parte do cadastro de profissionais, nasce na ProRH com um e-social muito mais rápido e automaticamente vem para cá sem grandes esforços. A formação também a gente vai ter. E a gente quer fazer um uso desse cadastro de formação também dentro do sistema, deixar ele amplamente visível para que esse cadastro seja seja utilizado de fato. Então, é um cadastro que volta e meia aparece a necessidade e a gente não tem num banco de dados institucional. Então, hoje, se perguntarem assim, Anderson, eu quero saber aonde os professores doutores receberam título. Eu tenho que buscar no Lattes, não num banco de dados institucional. Então, é essa a ideia de ter esse módulo de formação acadêmica. Nós temos, então, aqui uma ideia de gestão de ensino. Tem muitos cadastros compartilhados com o administrador. Então, seria a ideia do nível da ProEM, né? Que abertura de cursos e tal. Então, nesse sentido aqui, eu vou usar uma aplicação só para a gente... Esse é o cadastro de cursos. Tem alguns cursos aqui que a gente trabalhou para testes. Então, na arquitetura de cursos, nós temos a ideia de habilitação, onde a gente diz qual é o tipo da habilitação, né? É uma habilitação de graduação, bacharelado. Dentro da habilitação, nós temos a ideia, então, dos currículos. Dentro dos currículos, aí nós temos a ideia, então, das disciplinas que compõem o currículo, alocação da disciplina dentro da grade do curso, nós temos configuração da disciplina para esta grade. Então, ele é bem amplo. Outra ideia que tem dentro do sistema, então, é tentar buscar dentro do padrão de mercado algumas coisas que se encaixem ao Unicentro, mas que sejam padrão de mercado. Então, o Liceu, por exemplo, não trabalha com a ideia de oferta de curso, né? Ele tem algumas características, mas ele não tem a estrutura de oferta de curso. Aqui, nesse sistema, a gente, então, já tem a ideia. Curso, ele tem ofertas que estão ligadas a unidades físicas, que elas podem, de forma independente, serem extintas, mas compartilhar um mesmo currículo. Então, nesse sentido, ele avança nesse modelo com a Unicentro. Nós temos, então, vários outros, né? Parte de gestão superior da secretaria acadêmica, também é parte da gestão de ensino. Parte de estruturas de horário, né? Então, nós temos um regulamento que determina qual é a estrutura de horários, está dentro do sistema, e isso tudo muito amarrado dentro do sistema. Então, a gente até conversava outro dia com algumas pessoas. Lá no plano de trabalho do professor, vai estar qual é o horário em que ele pode... se ele criar um diário de classe, ele vai ter que dizer em qual horário ele está dando aula. Então, é uma coisa bem fechadinha. Então, não vai poder dar aula no domingo, às 10 da manhã, porque simplesmente não existe esse item no quadro de horário da Unicentro, né? Então, ele vai ter que respeitar uma estrutura de horário bem formal. Então, tem... daí do cadastro de conceitos, os tipos de ingresso, né?
Nós temos também no sistema um módulo que é o de processos seletivos. A nossa ideia, então, o meio de ingresso vai mudando, e agora, né, sai o SISU, volta o modelo de vestibular único e tal, e mais o PAC. Independente disso, a gente tem, então, dentro do sistema, ou pretende ter dentro do sistema, todas as informações a respeito do processo seletivo do indivíduo que está tentando ingressar no Unicentro. Isso vai vir de forma automática, então já um passo inicial. Fechou a apuração de um processo seletivo, automaticamente essas informações vão para o sistema acadêmico, uma forma de a gente usar isso de forma efetiva dentro do sistema acadêmico. O que a gente pretende, então, é que as chamadas sejam feitas já dentro do sistema, usando a aplicação do sistema. Então, a Thaís não vai mais precisar, gera a lista aí da terceira chamada, né? Então, o próprio sistema vai ter isso, vocês vão configurar a forma da lista e ele, então, vai gerar a lista de forma automática, com possibilidade de exportação, né? Uma forma bem facilitada. Com isso, a gente vai ter, então, desejável que você tenha o vínculo certinho de como é que esse aluno ganhou direito a uma vaga no Unicentro, você ter todo o histórico, inclusive das notas dele lá. Então, se quiser usar isso lá no histórico escolar, vai ser possível. Então, é um módulo que ele também já está bem avançado. Então, a gente tem aqui todo o cadastro do processo seletivo, os tipos de concorrência, onde foram os locais de prova, né? Quais as provas, as regras de classificação, tudo bem completinho para poder usufruir isso lá dentro do sistema. Outra coisa que a gente está portando para cá é o PAD, né? Então, dentro da ideia de cada coisa no seu lugar, PAD vindo para o sistema acadêmico, que é o lugar natural dele, a gente vai ganhar uma série de facilitações, né? Hoje a gente tem muito problema com sincronismo no PAD, e envolve lá uma informação que já foi replicada, e aí precisa ajustar, e você precisa desfazer o PAD do professor para poder ajustar isso, né? Então, a partir a base, o PAD estando na base natural dele, a gente vai ter facilitações enormes nesse sentido. O PAD, então, ele avança um pouquinho, ainda é aquele modelo de regras que está suportando, né, as novas regras, só que ele vai ganhar no modelo de gestão, né? Então, algumas coisas facilitadas. Nós temos um pouco de financeiro, por conta da pós-graduação. Então, hoje nós estamos gerando os contratos financeiros da pós-graduação no sistema de eventos. A ideia é que isso porte para esse sistema. Então, quando o aluno formaliza um contrato na pós-lato, né, esse contrato vai estar aqui, todo o acompanhamento financeiro do contrato também aqui. Então, a gente não perde o que a gente fez para o sistema de eventos, porque cursos de línguas, outros cursos também precisam desse acompanhamento financeiro. Nós temos a ideia também do controle acadêmico, que na verdade que vai ser recheado de coisas, mas é a ideia mais do dia a dia do controle do aluno, né? Nas diatas. A gente tem concebido e já desenvolvido aqui, já com base numa reunião que a gente fez, né, levantamento de requisitos para uma secretaria acadêmica.
Então, a ideia de que se trabalhar com requerimentos. Para isso, eu só vou alternar aqui para um usuário do teste nosso. Então, a ideia é de que avançar muito na questão dos requerimentos pela internet. Todo requerimento vai ter um número, é aquela ideia que a gente conversou numa reunião, né? Poder ser amplamente configurável, de o que o aluno puder tirar per si, sem a intervenção do controle acadêmico, ele poder emitir com segurança, óbvio. Então, essa ideia, aqui já é o embrião disso. O aluno entra, ele faz um pedido de um determinado tipo, se gera um protocolo para ele. Esse protocolo, então, tem aqui, quando envolver disciplinas, ele já vai ter que indicar quais são as disciplinas e para qual secretaria, né, foi criado isso. Tem a possibilidade, então, de se resolver isso com um documento, assinar, digitar um documento e carregar no sistema. Nós temos a ideia de poder tirar alguma dúvida via um chat que fica permanente dentro do sistema. Então, você pode conversar com o aluno via sistema, né, tirar alguma dúvida ou fazer algum tipo de instrução para ele. Aqui não está aparecendo, mas continua aquela ideia de que se o requerimento precisar de uma aprovação ou uma instrução do professor, isso vai eletronicamente para o professor, e o professor faz isso de forma eletrônica, né? Outra aplicação que eu gostaria de mostrar é a aplicação de cadastro de pessoas. Cadastro de pessoas para nós, então, assim, entra dentro de uma boa prática, que é não se repetir nunca. Então, todo mundo dentro do sistema vai ser uma pessoa, independente que papel ele exerça no momento. Então, nós temos casos aqui, meu próprio caso, eu fui aluno da instituição e hoje sou um técnico. Então, eu vou ter 2 perfis, mais uma única pessoa dentro do sistema. Então, a gente está dando muito valor a esse conceito, não se repetir e ter uma informação validada dentro do sistema. Por isso é que, por exemplo, para se alterar o nome da pessoa, não é. A gente pode configurar para não usar isso, mas a gente viu que em vários lugares, até para se alterar o nome da pessoa, você tem que justificar. Por que é que você está alterando o nome, né? Então, aqui a gente tem até a questão disso. Então, é só para mostrar o cuidado que a gente tem com a informação aqui. O cadastro de pessoas, deixa eu alternar para o meu usuário. Todo usuário no sistema, quando ele entrar, então ele vai ter amplo acesso às suas informações. Uma forma de dar visibilidade, quanto mais visibilidade à informação, maiores as chances de eventuais correções, detecção de correção de informação. Então, é essa ideia de dar ampla visibilidade, mas ele só pode alterar aquilo que for configurado. Então, a gestão do sistema vai dizer, na ficha de endereço ele pode alterar. Então, isso fica livre para a pessoa
alterar as suas próprias informações. Nós temos outra coisa dentro do sistema, que é a ideia de autodeclaração. Nós podemos configurar ou codificar quais campos ele vai preencher como autodeclaração. Então, o básico ali é raça-cor. Isso é uma autodeclaração, aceito amplamente a partir da autodeclaração. Então, o sujeito, ele uma única vez vai declarar, e ele, a partir daquele momento, ele declarando, ele não pode mais alterar essa informação. Então, ele fica... Ele fica fechado ali, né? Ele não pode mais mexer. Até porque no censo INEP você enviou uma determinada raça-cor, o código, eles não aceitam mais que se altere, porque senão ficaria todo momento alterando o censo deles. Né? Então, é uma informação bem cuidadosa, em dificultar a alteração nesse sentido. A gente pode colocar outros campos ali de autodeclaração. Então, surgiu uma ideia de eles preencher a maior parte do cadastro e depois nós passarmos uma espécie de revisão do cadastro. Nós temos isso dentro do sistema, que é uma característica que a gente viu também em alguns sistemas. E só foi teste lá, mas a ideia é que você possa passar um pente fino no cadastro e dizer informação, dado por dado, se ele foi achado igual lá no documento de referência, no Xerox, no documento que a gente tiver. Então a gente pode passar um pente e dizer, olha, essa informação está ok, essa informação está ok, essa informação está ok. E aí a gente tem, para isso, no cadastro de pessoas, um índice de revisão do cadastro. Então a gente pode dizer assim, olha, o cadastro do fulano está 70% confiável, porque ele foi aferido em 70% dos seus campos. Então essa é uma ideia também para a gente poder checar, e checou uma vez, a informação é imutável, só o próximo aluno. Né? Próximo aluno, a gente vai... Nós temos aqui também a ideia de muita interação do professor, obviamente, cadastro de notas, os diários de classe. Já está razoavelmente codificado, então, a questão do professor poder ir criando os diários. O sistema sugere com base no calendário universitário. Aliás, antes disso, só deixa eu mostrar aqui a ideia do calendário universitário também. Nós já temos um modo de formar o calendário universitário razoavelmente bem definido na Unicentro. Ele hoje é usado um sistema para se gerar uma versão do calendário universitário basicamente para provar o calendário universitário nos conselhos. Então ele é útil porque ele facilita a questão das contagens, dos dias úteis, facilita que o calendário é feito por muitas mãos, mas ele é pouco usufruído dentro do sistema. Ele morre quando é aprovado, né, no ponto de vista desse sistema, ele morre quando é aprovado nos conselhos. Aqui a gente então expandiu a ideia. Ele vai servir para isso, até de uma forma um pouco mais facilitada do que é hoje no SGU, mas ele vai ser amplamente usado como deve ser dentro do sistema acadêmico. Né? Então, o professor não vai poder criar um diário de classe num dia não útil. Ou, pelo menos, não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele não vai conseguir anotar uma aula fora do calendário, do prazo do calendário, do interstício do calendário. Então, isso é bem possível.
O sistema, então, ele já sugere para o professor os dias em que ele tem direito à turma e ao local, né? Então ele faz o confronto com o local da sala, da turma. E o professor, então, ele pode montar o seu diário com base nesses dias. Eventualmente, como a gente às vezes acontece de contratar o professor lá no mês de abril, né? Então ele vai poder também formar isso e criar aulas extraordinárias, não regulares, não ordinárias, mas aí o sistema também a gente pode permitir que isso passe por um crivo, né? Por uma aprovação, e o plano de aulas dele ele vai ser conhecido antes de ser executado. Essa é a ideia. A gente vai saber que lá no dia 13 de junho, o professor na sala tal pretende dar aula tal. E aí, quando chegar nesse dia, ele pode, então, anotar a presença. A presença pode ser feita lá no final do semestre, mas pode ser feita diariamente. Aí vai, então, uma questão de configurar o sistema para pressionar o professor e também uma pressão administrativa para acontecer isso. Se a gente conseguir o diário de classe mais perto do dia em que ele aconteceu, a gente tem a possibilidade, então, de facilitar encontrar os desistentes, que é um sonho antigo da Unicentro, um desejo antigo da Unicentro. Que a gente pretende mudar um pouco a forma de acesso, né? Então, eu já vou mostrar que os professores vão ter um portal do professor, os alunos vão ter um portal do aluno. Então, aqui eu estou acessando fora desse portal. Mas uma ideia que a gente viu que é usada em alguns sistemas é assim, fatiar a disciplina em componentes de disciplina. Então, quando se cadastrar uma disciplina, a ideia é que ele tenha lá teórico como um componente e prático como outro componente. Mas pode ter extensão, pode ter estágio, pode ter... E quando se diz a carga horária da disciplina, na verdade você vai dizer qual é a carga horária do componente dentro da disciplina. Então, se quiserem saber quantas aulas de extensão determinado curso tem na sua grade, a gente consegue dizer, porque a gente vai lá na disciplina e soma. Isso é uma proposta nossa, a gente pode ignorar isso, mas a gente viu que é uma prática, uma boa prática que alguns sistemas estão usando. Então, você fatiar a disciplina e ter lá a ideia do que é dentro da disciplina. E o professor, então, quando ele vai dar uma aula, ele vai dar uma aula cheia para aquele componente da disciplina. Então, lá no dia, na sexta-feira, dia tal, a primeira aula ele vai dar aula teórico. Aí a segunda aula é prática. Mas a segunda aula não comporta os alunos no ambiente. Então, eu preciso dividir. Então, aquele segundo componente, ele é dividido numa subturma. Então, é essa a estrutura dentro do sistema. E aí você consegue dizer a aula teórica foi dada em tal ambiente e o componente prático foi dado no laboratório em 2 momentos para aquela primeira turma. Essa é o que a gente está tentando. Aqui é uma ideia de que o sistema, então, ele vai sugerir para o professor quais são os dias em que ele, naturalmente, já está escalado para dar aula para aquela determinada turma. Eventualmente, ele pode fazer uma aula extraordinária, não regular, mas aí a gente precisa combinar, ver
levantar os requisitos e como é que se deseja isso dentro da Unicentro, né? Se vai ter que passar por um crivo do departamento, uma inspeção, uma assinatura eletrônica, alguma coisa até onde a gente quer gerenciar isso. Então, isso ainda é uma coisa em aberto dentro do sistema. Dentro da ideia de se ter um cadastro único de pessoa, então, um professor que foi aluno da instituição e hoje é docente da instituição, ele, ao acessar o sistema, ele vai ter a possibilidade de escolher aqui qual é o perfil que ele quer acessar o sistema. Ele quer, no meu caso aqui, eu quero acessar como usuário, eu quero acessar como discente. A gente está facilitando isso também no sentido assim, lá na tela de entrada, se ele usar o RA dele e a senha, ele vai para aquele perfil específico. O sistema foca naquele perfil. Então, um professor entrou, um aluno entrou com RA e senha, ele vai para o portal do aluno. Mas, para os outros casos, a pessoa pode, então, passear ou pular de um perfil para o outro, porque aí o sistema vai rearranjar as aplicações específicas para aquele perfil, né? Então, ele, como discente, vai poder consultar lá o histórico dele, fazer outras coisas. Como usuário, vai ter acesso às suas aplicações. Bom, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de demonstrar. Como eu disse, a ideia aqui não é esgotar os assuntos, porque a ideia é, a partir de agora, ir demonstrando, fazendo reuniões pontuais com as áreas afins para determinar como é que vai ser feita a configuração do módulo, eventualmente como é que vai ser feito o sequenciamento, né, para a gente ter um sistema, como eu disse, com a cara da Unicentro ou focado na Unicentro, né? Apesar dele ter robustez no sentido de buscar no mercado as melhores práticas, mas agora, nesse segundo momento, olhar para dentro da Unicentro. Já tem bastante coisa de plano de ensino aqui, que eu não mostrei. A ideia do plano de ensino bastante configurável. Então, se alterar a resolução do plano de ensino, mudar os campos do plano de ensino, a gente não tem dificuldade nenhuma em remodelar o sistema e, a partir daquele momento, ele assume um novo modelo de plano de ensino. Alguns requisitos que a gente foi colhendo nas áreas afins, a gente tomou cuidado de implementar. Então, a gente recebeu da JIRAI uma informação de que na avaliação de alguns cursos, o comitê de avaliação lá, de inspeção, eles estão olhando para os planos de ensino, olham lá para a bibliografia anotada, sugerida, e eles perguntam, agora me diga na tua biblioteca o que você tem e o que você não tem disso. E aí a gente não tem essa pronta resposta, né? Então, a gente já tomou cuidado nisso, em que a bibliografia do plano de ensino seja parte de um cadastro. Então, não é simplesmente o professor anotar lá livremente a bibliografia. Então, é uma coisa mais rebuscada, justamente para tomar cuidado nesse sentido. Ele segue mais ou menos os moldes de hoje, e o que a gente pretende e vai avançar é a questão do aluno lá na ponta poder, se for desejo institucional, ele tirar sozinho, né, o seu histórico de planos de ensino daquilo que já está no histórico dele. O que ainda está sendo estudado e foi parcialmente codificado é a questão dos TCCs. Então, a gente pretende que a parte de controle e gestão do trabalho de conclusão seja feito aqui também. Então, a pós-graduação usa isso, alguns cursos da graduação usam, mas a gente já
está tomando cuidado de fazer uma coisa mais configurável para atender modelos diferentes de gestão do TCC. Então, esse é um módulo que a gente tem ele parcialmente, mas ainda precisa conversar para bater o martelo em algumas áreas. E tem algumas coisas que ainda precisam ser codificadas do histórico do docente, né? Então, a gente quer possibilitar, por exemplo, de cadastros muito antigos serem feitos sem toda a estrutura de acesso para o histórico. Você ir direto no histórico e cadastrar o histórico do aluno lá para coisas muito antigas, para facilitar ter a informação no sistema, mas sem ter que configurar desde o cadastro do curso até quem deu a turma, deu a aula na turma, né? sem passar por tudo isso, para facilitar ter informações mais antigas também dentro do sistema. Eu acho que era isso, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, reforçando, a gente a partir de agora então, quer conversar com as áreas, chamar, mostrar, colher informações de detalhe, testar, né, testar muito, para a gente ter plena segurança na implantação. Né? Esse tipo de implantação, ele é chave completa, né? Um dia você está num sistema, outro dia você amanhece no outro. É difícil ser um modelo gradual. Então, a gente ainda está estudando isso, né? Está se preparando para isso. Inclusive, uma das telas, já se preparando para isso, que vai ser repassado. É o cadastro de instituições. Então, o aluno, a gente precisa lá no discente dizer para alunos de graduação onde é que ele concluiu o ciclo anterior, né, o ensino médio. Então, a gente precisa minimamente saber a instituição. Hoje, o cadastro de instituição no liceu é um campo aberto. Eu estudei por a Joana Wanda Bassara. Olha a quantidade de Ana Wanda Bassara que nós tínhamos no liceu. São diferentes anotações de Ana Wanda Bassara. Então, é um campo aberto, né? Num conjunto de 8.000 colégios, é difícil todo mundo cadastrar. De forma idêntica, né? Impossível cobrar isso. Né? Então, mas agora já é um modelo já bem focado em boas práticas, não se repetir. Tem um cadastro de instituição, um cadastro único. Você pode extinguir uma instituição, mas você não pode apagar. E aí a gente já está tomando cuidado então também de trazer os códigos liceu, né? Já pensando na portabilidade lá na frente, na migração. Esse é um cadastro que a gente vai repassar para ser feito um depara, né? Dizer como é que está no liceu, como, né? Tem um robozinho lá, tem uma aplicação que ajuda a identificar os nomes similares no liceu, também facilitado para fazer isso. Então, esse tipo de aplicação de borda, a gente vai começar a passar agora para as áreas. Então, cadastro de instituições, cadastro de bibliografias para a biblioteca. Se a gente puder importar sem prejuízo, a gente importa. E, nesse sentido, ir avançando nesses cadastros. É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Sim, a gente vai. A gente já, então, vamos dizer, a infraestrutura básica, ela está, o alicerce está pronto.
Então a gente vai buscar dentro disso o que pode ser configurável, que a gente espera que seja a maior parte das coisas. Então, alguma demanda dentro do setor a gente poder configurar no sistema. Eventualmente, a gente espera que sejam menos coisas, aí codificar, né? Então, se precisar codificar, a gente também vai avançar nisso. Então, ele é um sistema gigantesco, né? Ele é de difícil implantação, né? Porque você tem muitos usuários fins lá, né? Então, o dia que virar a chave, no outro dia tem que ter pronta a resposta. Uma possibilidade é de se avançar com o liceu até o início do ano que vem, fazer as matrículas no liceu, avançar aí, adentrar o ano no liceu e já ter tudo pronto para migração, todas as rotas testadas. E aí, já com as matrículas feitas no liceu, a gente virar a chave. E se a gente não conseguir fazer isso, aí o nosso deadline é metade do ano que vem. Aí nas férias, a gente vira a chave. Então, a gente está trabalhando para isso. E depende da reunião da manhã com o governador. Então, a gente hoje tem uma equipe bem treinada, responde rápido, a gente consegue sonhar com as coisas, joga lá para o nosso quadro e as coisas andam, né? Então, dependendo como é que vem o teste seletivo, pode vir uma equipe um pouco diferente, a gente não tem garantia nenhuma que esses que estão aqui vão voltar, né? Então, tem todas essas variáveis, mas vamos dizer sim que um deadline nosso seria a metade do ano que vem. Alguém mais? Não, mas assim, a ideia até a gente já teve algumas reuniões ano passado, então a metodologia que está sendo adotada é a mesma que foi adotada do sistema de eventos, por exemplo. Então, hoje a gente está trabalhando ali, o Anderson até teve essa ideia de fazer em camadas, né? A equipe, tem a equipe de desenvolvimento que é uma camada 0, uma camada 1. No caso, vai ser ali o setor nosso por já ter o histórico do liceu. E aí as outras camadas ficam, tipo, essa camada 1 faz o teste, faz a validação, libera e se tiver alguma coisa, volta para a camada 1 para avaliar. Daí a camada 1 comunica com a camada 0. E assim, a equipe ali, realmente, a equipe já está com know-how, a gente torce que continue, né? Para a gente poder dar sequência no projeto aí. Lá na frente, tendo esse contrato de responsabilidades das camadas, o que a gente chama de L0, né, o nível 0, que seria o desenvolvimento, ele só atua em bugs. Então foi reportado um bug, a camada 1 atestou que é um bug, não é uma falha de configuração, aí vai para o L0. Mas a gente pretende que toda a parte de implementações e tal, aí sejam definidas nas camadas superiores. Então, o gestor lá, camada 2, vai definir uma implementação, ouviu lá o usuário e definiu que aquilo é viável, é necessário para o sistema. Aí vai ser reavaliado pela camada 1, batido o martelo, aí nós já entramos só na parte de execução. A gente não entra mais. A gente quer chegar nesse nível de contrato, né?
um contrato de responsabilidades dentro do sistema para que cada área tenha certinho o que pode, o que não pode fazer, quais são as suas atribuições, para até a gente fechar esse sistema, ter possibilidade de pegar um outro projeto institucional e para abordar, né, uma outra área dentro da instituição. E assim, é claro, também a gente reforça sempre a cada reunião que a gente precisa muito da participação de todos os envolvidos, porque eu lembro até não é que seja velho, né, mas eu lembro da primeira reunião que a gente teve quando a gente teve a mudança para o liceu, né. Então, assim, foi lá em 99, acho, 98, alguma coisa assim. E eu lembro que veio o representante da empresa, da técnica, né, era um sistema cedido, e aquele primeiro momento, assim, todo mundo fica empolgado, né? Tá dando risada, né? Não sou tão velho, né? Mas, assim, todo mundo fica motivado, fica empolgado nesse primeiro momento. Assim, a hora que você implanta o sistema, possivelmente vai ter muita dificuldade em si, né? A gente teve isso com sistema de eventos, a gente teve 1 ano de homologação do sistema ali, validação. E possivelmente o ecossistema acadêmico vai ter esse período que a gente vai ter que ter um esforço maior em cima dele, né? E a gente vai ter algum estresse, vai ter alguma coisa, a gente pede que mantenha esse foco, essa motivação. Vai ser um sistema novo, é um desejo da instituição. E assim, para manter a toada do sistema caminhada aí, né? Um pouquinho de paciência também, todo mundo vai ter que ter paciência um com o outro aí. Mas a gente tem ideia que em breve a gente consiga fazer essa migração, né? Eu acho que sim. É isso. Mais alguma pergunta? Pessoal lá que está remoto lá. Olha lá, Flávio. Lá. Os dois sistemas vão caminhar juntos algum tempo. O ideal é que o sistema Liceu ele fique disponível somente para consulta, né? Então, por um tempo, ele vai ser auxiliar no sentido de validar aquilo que está no sistema novo. O ideal para esse tipo de migração é o turnover, né? Tipo, dorme com o Liceu e acorda com a SGA. Mas aí o Liceu fica suporte até para ter confiança no sistema novo, eventualmente lá para o histórico antigo fazer o confronto, né? Para isso. Sem cadastros duplos. Ela está perguntando se vai precisar fazer algum tipo de cadastro nos dois sistemas. A gente quer correr disso, né? Não se repetir e evitar ao máximo o cadastro ou dupla jornada de trabalho, né? Para a mesma informação ter em 2 lugares. Então a gente agradece a presença de todos, né? E assim, dentro da programação, de acordo com a CIDA, né? A gente vai marcar reuniões pontuais e entrar em contato com cada um de vocês. Okay? Obrigado pela presença.